Então, pessoal aí do nono ano B, nono ano C aí. Então, pessoal, vamos ver agora o nosso assunto. A gente vai relembrar um pouquinho sobre duas retas paralelas e uma transversal, certo? Pelo menos os alunos aí que do nono ano B, eu tenho a certeza que eles viram esse assunto aqui no ano passado, que eles foram meu aluno. Agora o pessoal aí do nono ano C, eu não tenho certeza, mas esse assunto também ele é dado no oitavo ano. Provavelmente você deve ter visto. Caso não, a gente vai relembrar aqui novamente. Então, pessoal, imagina aí a gente tem duas retas paralelas. Eu passo aqui uma reta paralela, só lembrando que duas retas paralelas, elas não se tocam e nunca vão se tocar, ok? Então, aqui tem duas retas paralelas, tem uma reta, vou passar aqui outra reta paralela a ela. Então, essas duas retas de vermelho, elas são paralelas, porque elas não se tocam e nunca vão se tocar. E eu vou passar aqui uma reta de azul transversal, pessoal, atravessando essas duas retas. Então, essa reta de azul, ela está atravessando as duas retas paralelas. Então, quando isso acontece, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a questão dos ângulos. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos pegar, pessoal. Vou chamar isso aqui. Aqui vai ter, a gente vai trabalhar, pessoal, com 8 ângulos, ok? Então, ó, eu vou chamar aqui de ângulo A, eu vou chamar esse outro aqui de ângulo B, aqui é ângulo B. Aqui, pessoal, eu estou dando aqui um nome qualquer, certo? Vou chamar aqui de ângulo C. E vou chamar aqui esse outro de ângulo D. Certo? Bem aleatório. Colocando aqui mesmo na ordem para ficar melhor. Então, eu chamei de ângulo A, B, C, D. E aqui eu vou chamar de ângulo E. Depois a gente vai trabalhar com números, não se preocupe não. Então aqui eu vou chamar de F. Chamo aqui de ângulo F. Vou chamar esse outro aqui de ângulo G. E o último aqui eu vou chamar de ângulo H. Então aí, pessoal, a gente vai trabalhar com 8 ângulos. Então vamos lá. Então, pessoal, primeira coisa aí, o principal fato aí desse assunto é você conseguir ver visualmente quem são os ângulos que têm a mesma medida. Quem são os ângulos que estão a mesma medida. Então vamos lá. Primeiro, os ângulos, pessoal, os ângulos que têm a mesma medida. Primeiro, a gente vai pegar, deixa eu só apagar aqui. Primeiro, vamos trabalhar aqui com os ângulos. A gente chama muito de ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos que são OPV, pessoal, eles sempre têm a mesma medida. Se eu tenho uma reta aqui e passo outra reta aqui, isso quer dizer o quê? Que esse ângulo e esse outro ângulo aqui que está oposto a ele, eles têm que ter a mesma medida. Se aqui for 60, do outro lado também tem que ser 60. E a mesma coisa acontece se eu pegar esse ângulo aqui de cima. Se eu pegar aqui esse ângulo aqui de cima, ele tem que ter a mesma medida desse daqui de baixo. Então, isso aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então, isso aqui é o OPV, só relembrando, ok? Então, vamos pegar aqui alguns ângulos, pessoal, que são OPV.
Por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles têm a mesma medida, porque então o ângulo A e o ângulo C, eles são OPV. Quem são outro, pessoal? Pessoal, aqui a gente vai trabalhar sempre com pares de ângulos. Então, o A e o C, eles têm a mesma medida, OPV. O ângulo B e o ângulo D, eles são opostos. Eles são opostos através de um vértice, ó. Passei uma reta azul e a outra vermelha, ó. O A e o C, o B e o D, eles têm a mesma medida, OPV. Na parte aqui de baixo, pessoal, a gente também tem um OPV. O E e o G, eles são opostos. Então, o ângulo E e o ângulo G. E o F e H, ok? F e H são OPV. Os ângulos OPV, pessoal, eles têm a mesma medida. Então, A é igual a C, B é igual a D, E é igual a G, F é igual a H. Pessoal, não se prenda às letras, é que eu posso misturar essas letras aqui. O importante é você ver as posições, ó. Se esse ângulo que está nessa posição A, se tiver outro ângulo que estiver na posição C, então aqui tem que ser a mesma medida, ok? Então vamos lá, os ângulos OPV, eles têm a mesma medida. Então, esses pares de ângulos OPV, eles têm a mesma medida. Tem as mesmas medidas, ok? Pessoal, às vezes por conta que digitar muito rápido eu posso errar alguma coisa em relação ao português, viu? Então, qualquer coisa deixe passar um pouco despercebido aí, porque na hora de digitar aqui eu falo rápido e às vezes na hora de digitar tem que ser um pouquinho mais rápido também, ok? Então vamos lá. Esses ângulos OPV, eles têm as mesmas medidas. Os pares, o A tem que ter a mesma medida do C, o B tem que ter a mesma medida do D, porque eles são OPV, ok? Então esses ângulos aqui, OPV, eles têm a mesma medida. Isso aqui é bastante importante você saber. Pronto, guarda essa informação aí. Os ângulos OPV têm as mesmas medidas. Pronto, primeira informação são os ângulos OPV. Esqueci de botar o acento aqui no A, certo? Então vamos lá, continuando. Agora, pessoal, os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, pessoal, esses ângulos correspondentes, eles também têm as mesmas medidas, tem medidas iguais, ok? Então vamos lá. Quando é que dois ângulos, pessoal, quando é que dois pares de ângulos são correspondentes? Eu posso dizer isso quando, então, botar logo aqui, quando dois ângulos estão do mesmo lado, isto é, esquerdo e direito, mas em regiões diferentes. Como assim, professor? Então vamos lá. Os ângulos correspondentes são dois ângulos que estão do mesmo lado, isto é, ou eles vão estar do lado esquerdo ou vão estar do lado direito, mas em regiões diferentes. Então, ó, por exemplo, quando ele fala lado esquerdo e lado direito, pessoal, ele está se referindo a essa reta aqui de azul. Essa reta aqui de azul ele está se referindo a ela. Então vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui, pessoal, esses ângulos que estão aqui, ó. Esses ângulos que estão aqui são os ângulos que estão do lado esquerdo da reta azul. E esses ângulos aqui, ó, são os ângulos que estão na direita da reta azul, ok? Então, a gente vai pegar dois ângulos, ou os dois ângulos tem que estar do lado esquerdo, ou os dois ângulos tem que estar do lado direito, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou procurar um ângulo, por exemplo, se eu começar aqui pelo ângulo A, eu vou procurar um ângulo que é correspondente a ele, isto é, tem a mesma medida a ele.
Então vamos lá, o ângulo que é correspondente a ele. Então vamos lá, esse ângulo aqui, pessoal, outra coisa, ó, importante você saber. Se você pegar essa região aqui, ó, essa região que, onde tá essas duas retas vermelho, essa região, vou pintar aqui, vou tentar pintar aqui de amarelo. Pronto, essa região aqui, desculpa, então vamos lá, pintar aqui de novo, pronto. Essa região aqui de amarelo, pessoal, ela é chamada de região interna, certo? É onde fica entre essas duas linhas vermelhas aí. Então, região interna, interna. Aqui a região, essa parte aqui é a região interna do lado esquerdo, certo? É a região interna do lado esquerdo. E aqui é a região interna do lado direito. Ok? Então deixa eu só passar aqui de novo a reta, porque apagou aqui. Pronto. Entre essas duas linhas vermelhas é a parte interna. A parte de cima e a parte de baixo são as partes externas. Então, ó, essa parte aqui de cima, eu vou pintar aqui de azul claro. Aqui é a parte externa. E embaixo também, pessoal, é a parte, também é parte externa. Ok, deixa eu pintar aqui também da mesma cor. Pronto, então, desse lado aqui, aqui é a parte externa. Aqui é externa do lado esquerdo. E aqui é externa do lado direito. E na parte de baixo do mesmo jeito, ó, a parte externa do lado esquerdo. E aqui é a região externa do lado direito, ok? Então, isso aqui é importante você saber, enxergar isso aqui direitinho. Deu só um errozinho aqui, calma aí. Deixa eu copiar de novo. Que é a parte externa do lado direito. Aí aqui é a região externa do lado esquerdo. Quando ele fala lado esquerdo, lado direito, pessoal, repetindo, é referente a essa reta azul aqui. Parte externa do lado direito. Pronto, isso aí é importante você saber. Então vamos lá. Os ângulos correspondentes, pessoal, eles têm que estar do mesmo lado, ok? Então vamos primeiro olhar só para o lado esquerdo. Do lado esquerdo da reta azul, pessoal, do lado esquerdo da reta azul a gente tem o ângulo A, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo H. Então esses ângulos aqui, eles são os ângulos que estão do lado esquerdo, ok? Aí vamos lá, por exemplo, se você disser que o ângulo A, se você escolher aqui o ângulo A, o ângulo A está do lado esquerdo. Então agora você vai pegar um desses ângulos aqui de baixo, ó, sempre também, pessoal, pegando um ângulo de cima e outro de baixo. Ok? Então a gente tem 4 ângulos em cima e 4 ângulos embaixo. Se eu peguei o ângulo A, pessoal, que está do lado esquerdo, na parte de baixo aqui eu também tenho que pegar um ângulo que está do lado esquerdo. Só que esse ângulo que está do lado esquerdo, ele tem que ser da parte interna. Porque ó, os ângulos correspondentes eles estão do mesmo lado. Então, o ângulo A está do lado esquerdo. Só que agora eu tenho que pegar um ângulo, porque o ângulo A está do lado esquerdo, mas está na parte externa. E agora eu vou pegar um ângulo aqui de baixo, que está na parte interna do lado esquerdo. Quem é? O E. Eles estão do mesmo lado, só que um está na parte externa e o outro está na parte interna. Eu não posso pegar, pessoal, o A e o D. Eu não vou pegar o ângulo A e o D, ó, porque eu tenho que pegar sempre um de cima e o outro aqui de baixo. Então, eu peguei o A e o E. O ângulo A e E
Eles estão todos os dois lados esquerdo, só que um está na parte externa e o outro está na parte interna. Então, o ângulo A e o ângulo E, eles têm as mesmas medidas. Ok? Então, o ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. Então, vamos procurar outro. Quem são os outros ângulos correspondentes, pessoal? Agora, se você pegar o ângulo D, que está do lado esquerdo, mas está na parte interna. Agora aqui, pessoal, você vai pegar um ângulo que está do lado esquerdo, mas na parte externa, que é o H. Ó. Então, o D e H são correspondentes. Então, o ângulo D e H são correspondentes. Lembrando que os ângulos correspondentes têm as mesmas medidas. Continuando. Agora, pessoal, do lado direito também eu vou pegar dois pares de ângulo. Se você pegar aqui o ângulo B, que está do lado direito externo, então eu vou pegar o B com F, porque o B está fora e o F está na parte interna. E estão todos dois do lado direito. Então é B e F. O ângulo B e F. Então todos os dois do mesmo lado, mas estão em regiões diferentes. Então, agora, quem é o outro? A gente pode pegar agora quem? O C, que está do lado direito, mas está interno, está dentro. Então, eu vou pegar o G, que está do lado direito e está fora. Então, C e G. Então, esses ângulos aqui são os ângulos o quê? Correspondentes, pessoal. Eles têm as mesmas medidas. Eles têm a mesma medida, ok? Assim, pessoal, professor, como é que eu sei que eles têm as mesmas medidas? Então, ó, vamos supor o seguinte. Só um momento. Eu falava isso até nas aulas presenciais, né? Então, ó, o que você faz? Imagina, pessoal, eu pegando essa reta de vermelho aqui de baixo e subir ela, subindo. Quando eu colocar essa reta de vermelho em cima dessa outra reta de vermelho, ó, quando eu colocar, o que a gente pode observar, pessoal? Se eu pegar essa reta e colocar ela aqui em cima dessa outra, é só você ver os ângulos que vai ficar um em cima do outro. São os ângulos correspondentes, ok? Então, ó, por exemplo, se eu pegar do jeito que eu falei, eu pegar essa reta de vermelho e colocar em cima dessa outra, o ângulo E, ele vai ficar em cima do ângulo A. O ângulo E, ele vai ficar em cima do ângulo A. O ângulo F, ele vai ficar em cima do ângulo B. Ok? Ó, vocês conseguiram enxergar? Ó, de novo. Ó. Se eu pegar essa reta aqui, ó, e colocar ela aqui em cima, ó, se vocês observar, o A e o E, eles vão ficar juntos. O B e o F, eles vão ficar juntos. O D e o H, eles vão ficar um em cima do outro. O C e o G, eles vão ficar em cima do outro. Então, esses ângulos aí são os ângulos o que? Correspondentes. O ângulo, quando ele fica um em cima do outro, eles são os ângulos correspondentes. Ok? Então, isso são ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes, pessoal, eles têm as mesmas medidas, certo? Medidas iguais, ok? Então vamos lá. Pode continuar, né? Ó, antes de eu continuar em relação aos outros, eu vou dar aqui um outro exemplo. Vou dar aqui um exemplo aqui com números, certo? Pode ser que alguém esteja coçando a cabeça, não esteja entendendo. Eu vou dar aqui um exemplo com números. Eu tenho duas retas paralelas e vou passar aqui uma reta transversal. Vou passar aqui essa reta transversal. Aí, imagina, aí aqui vai ter os 8 ângulos, né? Imagina que aqui, pessoal, seja 60 graus. Então, pessoal, os dois ângulos que a gente já começou a trabalhar foi os ângulos OPV, opostos pelo vértice, e os ângulos correspondentes. Então, se aqui é 60, do outro lado desse vértice aqui também, ó, aqui também vai ser 60, por conta do OPV. Então, aqui também vai ser 60.
60 graus. Repetindo, pessoal, OPV são os ângulos opostos pelo vértice, ó. Só tem esse vértice aqui, ó, em comum eles dois. Ok? Só tem esse vértice aqui em comum. Então, ó, vamos lá. Então aqui é 60 e aqui também é 60. E se a gente conseguir enxergar, pessoal, imagina, ó, do jeito que eu fiz agora há pouco, eu pegar essa reta de baixo e colocar ela em cima dessa outra vermelha, ó. A gente vai observar, ou se eu fizer, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar de cima, vou pegar essa reta de cima e colocar ela aqui embaixo, ó. Onde é que os ângulos vão parar, ó? Onde é que os ângulos de 60 graus vão parar? Então, ó, peguei aqui o OPV. Agora eu vou pegar os ângulos correspondentes, ó. Esse 60 graus aqui, pessoal, ele tá do lado esquerdo e na parte interna. Então, se eu pegar o ângulo que está do lado esquerdo e na parte externa, então, pessoal, aqui também vai ser 60 graus. Então, aqui também é 60 graus. E do mesmo jeito, pessoal, se eu fizer aqui, ó, se aqui é 60 graus e esse 60 ele está do lado direito, na parte externa, então esse ângulo aqui também vai ser 60 por dois motivos. Que é que vai ser 60, pessoal? Tanto pelo OPV, porque esse aqui é 60, aqui também vai ser, e também pelos ângulos correspondentes por conta desses dois. Então aqui também vai ser 60. Aí, pessoal, com isso, só com esses dois ângulos você já consegue ver qual é a medida dos outros dois. Qual é a medida desse ângulo aqui, pessoal? Ó, qual a medida desse ângulo? Como aí ficou feio. Qual a medida desse ângulo aqui? Pessoal, se eu pegar esse ângulo aqui, que eu não sei quem é, mas esse ângulo de 60 graus aqui tem que dar 180, né? Ó, um ângulo de 180. Então aqui tem que ser 120. Então o ângulo que está oposto a ele, esse outro ângulo aqui também, ó, tem que ser 120. Então aqui também vai ser 120 graus. Logicamente, aqui também vai ser 120. Aqui também é 120 graus. E então, lógico, embaixo também vai ser 120 graus, OPV. Então, pessoal, aqui é só um exemplo com números, ok? Só para ver se fica um pouquinho mais claro em relação ao que eu estou querendo dizer, ok? Então, vamos lá, continuando. Eu vou dar um exemplo agora, pessoal. A gente envolve muito essa questão da geometria com a parte de álgebra. Pessoal, o que é álgebra? Álgebra é quando na área de matemática ela começa a misturar um pouquinho de letras com números. Tem muitos alunos que não gostam. Então vamos lá, imagina que eu passo aqui essa reta transversal. Eu passo aqui, desculpa, essas duas retas paralelas e passo essa daqui transversal. E eu digo, por exemplo, que aqui, esse ângulo, vamos supor que eu digo que aqui é 2x mais 10. Deixa eu ver, eu digo que esse ângulo aqui seja... Deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu só ajeitar aqui. E que esse ângulo aqui, ele seja 3x mais 20 graus. Esqueci de botar o símbolozinho do grau ali. Pronto. Imagina que ele te dá essa imagem dessa maneira. Ele diz que esse ângulo aqui é 2x mais 10 e que esse ângulo aqui é 3x mais 20. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, vocês não se apegar àquelas letras. O importante é você se apegar à posição. Primeiro, pessoal, se você olhar, pessoal, é muito lógico que esse ângulo e que esse ângulo aqui não são iguais. Dá para ver que eles não são iguais, ó. Então eu não posso igualar essas duas equações. Eu não posso dizer que 3x mais 20 é igual a 2x mais 10, ó, porque se você observar, a abertura dessa verde é maior do que essa de azul.
Então elas não são iguais. Mas aí, pessoal, eu posso afirmar que esse ângulo de azul é igual a esse ângulo aqui, ó. Então aqui também ele tem a mesma medida desse de cima. Então aqui também, ó, porque ângulos correspondentes, um externo e outro interno, todos os dois do lado direito. Então aqui também vai ser 2x mais 10. São ângulos correspondentes. Lógico, pessoal, que com o passar do tempo você já vai fazer isso um pouquinho mais direto. Então, o que eu posso afirmar, pessoal, é que eles dois somados dá 180. Então, se você pegar 3x mais 20, somar com 2x mais 10, eles dois aí dá para ver que vai dar 180 graus. Tem que dar 180 graus, não é isso? Ó? A meia volta. Pronto, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, ó, 2x com 3x, eu só posso tomar termos semelhantes, vai dar 5x. 20 mais 10 vai dar 30. Isso aqui é igual a 180. O 30 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, abusado de fazer isso já, né? 5x é igual a 180 menos 30 vai dar 150. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quanto é 150 dividido por 5? Isso aqui vai ser igual a 30. Então, pessoal, x é igual a 30 graus. Esse é o valor de x. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão dessa maneira, essas questões de retas transversais. Então, x é igual a 30. Mas imagina, pessoal, que ele não quer saber o valor de x. Imagina que ele quer saber o valor de cada ângulo. Então, ó, se esse x aqui, ou se esse ângulo de azul, pessoal, é 2x mais 10, então no lugar do x você bota 30. Então, ó, se 2 vezes x mais 10, aí ó, no lugar do x você bota 30, ó, 2 vezes 30 mais 10, isso aqui vai ser igual a 70 graus. Né? O 30 vezes 2, 60, mais 10, 70. Então, esse ângulo aqui de azul aqui seria 70. Aqui em cima, porque eles são correspondentes, também seria 70. Então, pessoal, não precisaria nem calcular isso aqui, ó. Isso aqui eu já tenho certeza que vai dar 110, que é para dar aqui os 180, não é isso? Ó? Mas se você fizesse, ó, 3x mais 20, no lugar do x você botasse 30, ó, ficaria 3 vezes 30 mais 20. 3 vezes 30 dá 90, mais 20 vai dar 110. Isso é lógico, porque se um é 70, o outro tem que ser 110, que é para dar os 180 graus. Então, aqui seria 110. Aqui em cima também seria 110. Aqui, OPV seria 110. E aqui seria 70. Ok? Então, pessoal, a gente vai trabalhar muito as questões dessa maneira, através de equações, ok? Podemos deparar também aqui, em relação a essas retas, com a equação também, polinomial do segundo grau. Então, esse vídeo aqui vai ficar somente em relação a esses dois ângulos, OPV e os ângulos correspondentes. Eles são os mais importantes, mas ainda tem os ângulos alternos, internos, os ângulos colaterais. Então, esse é o primeiro caso. Pessoal, além dos cálculos, também pode cair um pouquinho de teoria. Quem são os ângulos OPV? Quem são os ângulos correspondentes? Ok? Sendo que eu posso misturar aqui as letras do jeito que eu quiser. Então, pessoal, até o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho dos outros ângulos. Então, espero que vocês tenham entendido o que é um ângulo OPV e o que é um ângulo correspondente. Então, um abraço aí para vocês e qualquer coisa eu estou lá na plataforma, lá no Classroom. Um abraço.